Olá, uma satisfação muito grande estar novamente com vocês. Meu nome é Eli Lima, faço parte do Ministério de Adoração da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no bairro do Taquari, Brasília, DF. Eu gostaria de convidar vocês agora a cantar comigo, aí mesmo à distância, você sentado no seu local, pode ser em pé, conforme você esteja. Nós temos cantado tantos hinos, tantos cânticos que falam sobre a bondade de Deus. E a gente tem que estar sempre exaltando a Deus pela bondade, a bondade de Deus nas nossas vidas. Eu sou prova viva da bondade de Deus na minha vida. Alguns problemas que eu passei de risco, até de vida na minha profissão, eu sou prova viva desse amor de Deus e estou aqui, vivo, hoje, pela bondade de Deus. Eu gostaria que você, junto comigo, cantasse sobre a bondade de Deus, porque Deus é bom. Então cante comigo, vamos cantar. Entrai com ações de graças, por seus átrios a louvar. Entrai em sua presença cantando, grande e forte é Jeová. Adorai ao som de trombeta, com pandeiro e harpa também. Que toda a criação cante hoje adorando com o coração. Porque Deus é bom, 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 para sempre é sua misericórdia. Porque Deus é bom, 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 para sempre é sua misericórdia. Cristo é para sempre exaltado, Criador de tudo vinde prostrados perante sua face, rendendo glória e adoração. Porque Deus é bom, 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 para sempre é sua misericórdia. Porque Deus é bom, 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 para sempre é sua misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Para Para sempre é a misericórdia do Senhor. Cantemos sempre. Amém? Louva é o Senhor. Graças a Deus. Esse cântico é um cântico também que me motiva, que me alegra quando eu canto, porque traz refrigério à minha alma. Às vezes, quando estou aflito, a tristeza que ronda sempre as nossas vidas, eu venho no meu secreto, peço a Deus para acalmar meu coração, para aquietar o meu coração. E aí, logo vem aquele refrigério, aquela palavra, né? Aquele
sentimento, vai ficar tudo bem. Realmente vai ficar tudo bem. Quando a gente tem convicção disso, entra no secreto, pede a Deus, Pai, olha só, vai por mim nessa causa que eu estou enfrentando, nesse problema que eu estou vivenciando. E aí você tem a convicção certa de que tudo vai ficar bem. Essa canção propõe isso, vai ficar tudo bem. Amém? Vamos cantar essa canção. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou-lhe então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Oh, 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 oh. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e de lá o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Oh, 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 oh. Aleluia, Pai. Glória ao Senhor. É verdade, Pai. Vai ficar tudo bem, Pai. Quando depositamos todas as nossas tristezas, as nossas preocupações, vai ficar tudo bem, porque o Senhor tem cuidado, tem visto e presenciado, Pai, aquilo que a gente às vezes não pode suportar. E quando a gente não pode suportar, Pai, o Senhor vem e toma o nosso lugar. Obrigado, Pai, por isso, por nos dar esse refrigério, Pai.
e nos traz sempre, Pai, ao nosso coração a quietude, a calma, que é a vida de Ti. Vai ficar tudo bem, Pai, nós temos certeza, temos convicção. Em nome de Jesus, Pai, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Graça e paz, Deus abençoe você. Estamos aqui mais uma vez celebrando ao Senhor e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Provérbios capítulo 11, verso 24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. É impressionante como a generosidade faz diferença na vida das pessoas. Também é impressionante como a avareza, ela cerceia as bênçãos de Deus sobre a vida daquele que vive a partir dessa plataforma. Esse texto é incrível. Não sei se você se apercebeu, mas há um princípio poderoso, divino aqui para as nossas vidas. E a palavra é: a generosidade faz com que a gente desfrute daquilo que Deus tem para nós, e isso traz as bênçãos da multiplicação sobre a nossa vida. Mas o contrário, quando eu retenho aquilo que eu devo dar, e aí o contrário começa também a acontecer na minha vida. O texto diz: cai em pobreza. Nós estamos aprendendo aqui nesse texto que nós precisamos dar aquilo que deve ser dado, aquilo que Deus nos deu. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é receber, celebrar e repartir. Tudo na nossa vida nós recebemos de Deus. E aquilo que recebemos de Deus nós precisamos celebrar, porque foi o Senhor que nos concedeu. Mas Ele nos deu não apenas para o usufruto nosso, Ele nos deu para que a gente também possa repartir. Nós não somos o final das coisas, nós somos o início, o ponto de partida da bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Aqui estão as nossas contas e você tem a oportunidade de colocar em prática esse princípio na sua vida. E eu sinceramente espero que você escolha viver pela generosidade, porque você gozará da bênção da multiplicação e vai perceber, vai enxergar as coisas multiplicarem na sua vida e as riquezas chegarem. Desfrute do que Deus tem para você. Você está vendo aqui as nossas contas e você está convidado nesse momento a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta, a dar generosamente e não reter aquilo que deve ser dado. O dízimo há um mandamento de Deus, há uma ordenança divina para que a gente dê. Não coma semente, plante a semente para que você tenha o que receber e veja a multiplicação. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela abençoa o nosso coração. Ela nos ensina, Pai, e nos orienta naquilo que o Senhor quer que vivamos e desfrutamos de Tuas mãos. Eu abençoo a vida do Teu filho e da Tua filha nesse momento. Eu abençoo a vida financeira dessa pessoa, Senhor, para que ele possa desfrutar dessas benesses que vêm de Tua mão. Pai, Deus, encanta o nosso coração pela generosidade e nos livre, Senhor, de retermos aquilo que devemos dar. Dá-nos um coração generoso e como a Tua palavra nos ensina, que nós possamos fazer isso com alegria, porque quem dá com alegria, como o sol brilha. Eu repreendo, Senhor, toda ação maligna na vida financeira dos Teus filhos, em Cristo Jesus, e declaro sobre a vida deles as bênçãos do Pai, as bênçãos do Espírito Santo, as bênçãos da multiplicação, que eles tenham sempre superabundância divina,
para que eles possam generosamente repartir aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Lincoln Alves, pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana aqui em Brasília, no Taquari, e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Uma palavra propícia para esse momento, uma palavra oportuna para esses dias que todos nós estamos vivendo. E a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje tem como tema: vai ficar tudo bem. É sobre isso que eu quero falar com você. Vai ficar tudo bem. Convido você para ler comigo o Salmo 55. Esse texto lindo, maravilhoso, escrita essa poesia por Davi, ela pode nos ensinar princípios maravilhosos para a nossa vida, que tem tudo a ver com esse tempo, com esse momento, com essa oportunidade que estamos vivendo nos dias de hoje. O texto diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, e eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria e encontraria repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeia o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que um justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Deus abençoe o nosso coração. Pai, fala conosco. Queremos ouvir tua voz.
E a minha oração nesse momento, que da mesma maneira que o Senhor falou ao meu coração, de uma forma muito particular, o Senhor possa falar no coração do teu filho, da tua filha, que recebe nesse momento essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu dependo de Ti. Ministra na minha vida e na vida de cada um do teu filho, cada um da tua igreja, esse povo que lhe pertence por direito, em Cristo Jesus. Amém. Vai ficar tudo bem. A palavra de Deus nos diz em Salmo 30, verso 5 assim: o choro pode persistir uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Outra tradução diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O salmista nesse salmo traz ao meu e ao seu coração uma nova perspectiva. Uma perspectiva vinda do coração de Deus, de um coração que mantém viva a sua esperança e a sua confiança em Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, e a sensação que eu particularmente tenho é que Deus está apertando o cerco cada vez mais. Notícias ruins chegam a nossos ouvidos o tempo inteiro. De todas as naturezas possíveis, nós somos abalados e informados de coisas que nós não gostaríamos, de coisas que entristecem o coração, de coisas que machucam a nossa vida. Parece que nós estamos vivendo os piores dias da nossa vida, em todas as ordens, não apenas pelo fato dessa pandemia que todos estamos enfrentando, no momento mais crítico dela, como país, como nação, como cidade, muitos de nós como família, como indivíduos. Mas enfim, a despeito de todas as coisas que nós estamos vendo, daquilo que estamos ouvindo, esse texto nos ensina que é possível manter a esperança no coração, e eu preciso crer nessa mensagem: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Há uma promessa de Deus de experimentarmos uma paz, a paz que não se explica, aquilo que não está preso a um entendimento, que não é possível o homem explicar. É uma paz que está acima das circunstâncias, que é possível provar, experimentar por meio de Cristo Jesus. É por isso que eu creio nessa palavra bendita, eterna e verdadeira: vai ficar tudo bem. O texto que nós lemos como referência dessa mensagem, o Salmo 55, Davi está sofrendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está enfrentando um processo de abandono, de traição, de corrupção, de engano, de violência. E o texto diz que por causa de tudo isso, que a circunstância à sua volta está promovendo, os sentimentos mais incomuns, indesejáveis, vêm ao seu coração. Mas o texto aqui de Filipenses capítulo 4, verso 7, nos ensina que a paz de Cristo não é a ausência da guerra, mas sim o estado de quietude e tranquilidade da alma, a despeito da circunstância que você está vivendo. Não é possível explicar. A mente, dentro da sua racionalidade, não consegue compreender isso que só Cristo pode trazer ao nosso coração. Agora, como é possível crer que vai ficar tudo bem? O que essa palavra traz ao nosso coração? Vai ficar tudo bem significa o quê? Na verdade, num contexto desse que nós estamos vivendo. Como é que eu posso crer que vai ficar tudo bem quando o mundo está caindo à minha volta? Quando tudo parece um caos?
quando só há incertezas, inseguranças, medos permeando o meu coração. E o texto aqui do Salmo 55 vai nos ensinar que vai ficar tudo bem, é uma consciência realista. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que vai ficar tudo bem. Essa palavra, essa perspectiva que é apresentada aqui é uma consciência realista. Preste atenção, o verso 2 ao verso 8 diz assim: ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria abrigo. Eu me apressaria em achar-me refúgio longe do vendaval e da tempestade. Note bem o que o salmista está dizendo nesse texto. O salmista Davi, ele está passando por um momento muito difícil em sua vida, e os sentimentos que ele experimenta em seu coração são os piores que um homem pode experimentar. Sua mente, diz ele, fica perturbada, ele fica atordoado, ele fica incontrolado. Ele diz que o sofrimento aumenta em sua vida. Ele descreve para nós que o sentimento que vem é temor, tremor, o medo é tão grande que ele sente vontade de fugir. Você pode imaginar a dor de Davi? Há um desejo de se isolar no coração de Davi. Ele diz: eu iria para o deserto e lá eu encontraria repouso. Você consegue perceber aqui sinais de depressão. Davi está deprimido ou depressivo diante dessa realidade que ele está enfrentando. E o que na verdade ele está fazendo aqui é tomando consciência da sua realidade. E essa realidade é cruel, é apavorante e parece até letal. Davi nos ensina aqui nesse texto a respeitar o momento e os sentimentos que estão vindo dentro do coração. Se existe algo que eu e você precisamos aprender, é isso. Deus nos fez como homens, e como homens nós somos vulneráveis. Mas o homem não gosta de mostrar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. E Davi aqui nos mostra que é preciso, é necessário você tomar consciência da sua realidade. Você precisa estar consciente do que de fato está acontecendo com você e como está o seu coração. E ele faz isso diante de Deus. Davi expõe a sua alma, o seu coração ao Senhor. Que aprendizado maravilhoso. Davi não tem problema em dizer para Deus como ele está se sentindo. Ele sabe que Deus não lhe julga, Deus não lhe condena, Deus não vai deixar de amá-lo. Ele sente-se à vontade, é como alguém que está no colo de um pai que o ama profundamente, que sente-se amado e tem toda a liberdade de compartilhar e abrir o coração sem medo de ser julgado. Há um corinho antigo que diz: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, Ele é o Senhor, o que tu precisas. Não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Nós estamos diante de um Deus que não tem problema em nos ouvir. Talvez o seu coração está dilacerado nesse momento. Talvez a sua esperança parece estar saindo pelo ralo. Você só vê más notícias. Você está sendo tomado pelo medo. O seu coração está se angustiando. Mas hoje eu tenho uma palavra para trazer ao seu coração. E a palavra é: vai ficar tudo bem.
E ficar tudo bem significa tomar consciência da sua realidade, reconhecer a sua vulnerabilidade, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer os seus limites. Olha, preste atenção, nós estamos diante de um Deus que não tem problema em nos ouvir. Nós podemos expor a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos sem medo. Você pode abrir o seu coração para Ele, Ele te compreende e Ele continuará te amando da mesma maneira. Filipenses, no seu livro Maravilhosa Graça, nos diz: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus simplesmente nos ama e ponto final. Davi nos ensina que é preciso abrir o coração para Deus. Se você tem dificuldade de abrir seu coração para alguém, abra para Deus. Deus não se incomoda em sermos humanos, pois foi assim que Ele criou-nos. Ele nos fez humanos, limitados, finitos, vulneráveis. Nós temos os nossos limites e não tem problema em reconhecer os seus limites. Quando eu digo que vai ficar tudo bem, isso significa que eu estou reconhecendo que as coisas não estão como eu gostaria que estivessem. Quando eu digo e afirmo que vai ficar tudo bem, eu estou reconhecendo que sentimentos ruins, desagradáveis, estão tomando conta do meu coração, de que a realidade que eu estou enfrentando não é a melhor, não é a que eu gostaria que fosse. Eu estou tomando consciência e reconhecendo que as coisas não estão tão bem. Mas é incrível como eu tenho a oportunidade de fazer isso diante de Deus. Tome consciência da sua realidade. Saia do processo de negação. Às vezes dói mesmo, às vezes machuca, às vezes sentimos fraco. O salmista Davi vai nos dizer isso no Salmo 139. Ele vai nos dizer que o Senhor sabe quando nós deitamos, quando nós levantamos. De longe Ele penetra o nosso pensamento, não há nada que possa pegar Deus de surpresa. Muitas vezes parece ser mais difícil do que imaginamos, e às vezes o é mesmo. Nós sentimos dor, nós nos frustramos, nós sentimos medo, nós nos angustiamos e etc. São sentimentos humanos e não tem problema. Vai ficar tudo bem significa que no momento não está bem. Mas eu tenho perspectiva. Vai ficar tudo bem é tomar essa consciência da realidade, é enxergar que está doendo, que está difícil, é sermos humanos. José fez isso. Quando seu pai está à morte e os seus irmãos ficam com medo do que lhe pode acontecer, se colocam como escravo nas mãos de José, e José então diz: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. E é nesse momento, no capítulo 50, no verso 20, ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não perde a perspectiva de Deus, mas José reconhece que aquilo que os irmãos fizeram com ele machucou, feriu, não deveria ter sido feito. Não é a atitude de quem ama, não é a atitude de quem se importa, de quem caminha junto. Ele viu-se abandonado, ele viu-se traído, ele viu-se rejeitado pelos seus irmãos, e ele diz isso: vocês planejaram mal contra mim. Saia do processo de negação. Se está doendo, reconheça que está doendo, tome consciência, vai ficar tudo bem. Hoje não está, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem é dizer: não está bem, mas vai ficar, é tomar consciência. Depois de Davi expor a alma a Deus, ele diz: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz.
Não tem problema chorar. Chorar é ser humano. É reconhecer que as coisas não estão bem. Chorar é ter a oportunidade de expor o seu coração e colocar para fora aquilo que está doendo. Não tenha vergonha de ser gente. Não tenha vergonha de ser humano. Deus ama o ser humano. Deus gosta tanto do ser humano que Jesus se encarnou e se tornou humano como eu e como você. Vai ficar tudo bem. Primeiro, é tomar consciência da realidade. Segundo, vai ficar tudo bem. É uma perspectiva profética. É isso mesmo, uma perspectiva profética. O verso 18 e 19 nos ensina isso. Diz aí. O verso 16, aí em diante, na verdade, diz isso. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me ouvirá. O Senhor me salvará, disse Davi. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. E o verso 18, ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Vai ficar tudo bem? É uma perspectiva profética. A perspectiva profética aqui é no sentido de que a realidade mudará. É nesse sentido de você procurar enxergar, é lançar a fé, como Hebreus 11:1 define a fé na nossa vida. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. É enxergar aquilo que ainda não existe. Isso é profético. Ele declara em palavras isso. É chamar à existência as coisas que não existem. Isso é uma declaração de confiança e de fé em Deus. Davi abre o seu coração. Ele diz como ele se encontra, tomado de medo, angustiado, atormentado, frustrado pela traição de seu amigo. Os estudiosos dizem que Davi estava se referindo a Abner, o seu general de guerra, o seu homem de confiança que de repente o trai. Eles costumavam ir para as batalhas juntos, eles costumavam adorar a Deus juntos. E ele disse, se fosse um inimigo que viesse contra mim, eu teria suportado, mas és tu, homem meu igual, meu amigo, junto nós nos alegrávamos, junto nós íamos com a multidão à casa de Deus. Davi expõe a sua alma, mas ele não para por aí, ele não apenas lamenta, ele não apenas abre o seu coração, ele declara palavras proféticas na sua vida. Ele começa dizendo, o Senhor me salvará. Depois diz, ele ouvirá a minha voz. Depois diz, ele guardará-me ileso nessa batalha. Depois diz, ele me ouvirá e ele vai castigar os inimigos. Isso é uma declaração profética. Davi expõe o seu coração para Deus, mas não morre lamentando. Não encontramos em Davi a autocomiseração, a dó de si mesmo. Ele recobra o ânimo, ele recobra a esperança, ele se coloca de pé e ele declara sua confiança em Deus. Ele recobra ânimo de novo e esperança em Deus. Profeticamente, ele vê a ação de Deus e ele declara essa ação de Deus. Vai ficar tudo bem, não é uma confissão positiva. Não é apenas eu dizer que vai ficar tudo bem. Não é isso, eu quero repetir. Vai ficar tudo bem não é uma confissão positiva. É uma declaração profética. Não abaixe a cabeça. Siga em frente, crendo que Deus vai mudar a realidade difícil em que você se encontra no momento. Deus tem um novo cântico para você, seja nessa perspectiva, veja, caminhe nessa força. Se você tem essa consciência, se veja cantando esse novo cântico, se veja enxergando essa vitória. A Bíblia, ela não esconde a humanidade dos seus heróis. Eu sou encantado pela palavra de Deus,
por isso. Ela não esconde as falhas, os medos, as angústias, os fracassos, os erros dos seus heróis. Mas ela revela também a fé deles. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 11, chamado por muitos a galeria da fé, e você vai entender o que eu estou dizendo. O Salmo 27, 13, nos diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Há uma esperança, há uma declaração de fé, há uma declaração profética aqui em Davi. Eu gosto muito do texto de Abacuque 3, versos 17 e 19. Para mim é uma declaração profética poderosa. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 ele continua dizendo: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Uau! Essa é uma declaração profética. Ele enxerga novas perspectivas. Ele consegue enxergar as suas colinas, que Deus o levará para lá. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Você precisa entender a importância de construir no seu coração e trazer à sua mente aquilo que pode te dar esperança. É isso que você precisa trazer na sua mente. É essas imaginações que você precisa ter na sua alma. É uma perspectiva de mudança de realidade, de que Deus tem algo especial para você, que Deus tem um futuro para você. Provérbios 11, 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você consegue entender? A Bíblia nos diz que como você imagina a sua alma, você é. E não é curioso que o verso 21 do capítulo 18 de Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua? Use as suas palavras para declarar e chamar à existência as coisas que não existem. Vai ficar tudo bem. Na verdade, aqui é uma perspectiva profética. Você está chamando na sua vida a perspectiva de mudança, de transformação. Preste atenção. Faça como Ezequiel nos ensina. Profetize aos ossos secos as impossibilidades e dificuldades da sua vida. Profetize sobre elas. Parece que tudo é apenas ossos. Profetize sobre esses ossos. Mas em Deus você pode ter uma perspectiva nova. E aqueles ossos em Deus pode ter vida novamente, como descreve Ezequiel. Vai ficar tudo bem. É uma perspectiva profética. Viva na perspectiva da mulher sunamita, que tinha acabado de perder o filho e respondeu à pergunta que lhe foi feita da seguinte forma: partiu, pois, diz o verso 25 do 2 Reis, do capítulo 4, partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai bem contigo, com teu marido, com teu menino? E ela respondeu: tudo bem, tudo bem. Como é possível responder isso, tendo acabado de ver o seu filho, o único filho, morrer? Eu olho para esse texto e eu vejo aqui uma perspectiva profética. O menino estava morto, mas ela respondeu: vai, tudo bem. Para mim isso é profético. O Deus que deu o filho a ela pode ressuscitar como o fez por meio do profeta. Eu creio que isso é profético. Então vai ficar tudo bem. É uma perspectiva profética. Eu quero dizer para você, você precisa chamar a isso para a sua vida. Você precisa declarar isso para a sua vida, porque isso é profético.
Davi, a despeito de tudo aquilo que ele estava passando, ele diz: eu creio. Eu creio. E eu quero concluir essa palavra também ensinando a você. E quando eu digo que vai ficar tudo bem, além de ser uma realidade onde você toma consciência dela, de trazer a você uma perspectiva profética, vai ficar tudo bem, é uma expectativa de esperança. Uma expectativa de esperança. É isso que nós encontramos nos versos 22 e 23 e alguns outros versículos desse próprio Salmo. Verso 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Esse salmo de Davi termina cheio de esperança e de fé. Ele declara: o Senhor sustentará, jamais permitirá. Quanto a mim, eu confio em ti. Uau! Quanta esperança está no coração desse homem, a despeito dos sentimentos que ele estava experimentando naquele momento. Vontade de desistir, vontade de fugir, de desaparecer. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida em que esses mesmos sentimentos têm visitado o seu coração. Mas é incrível, não é? Não tem problema você sentir-se humano. Você não pode perder a sua fé e a sua esperança. Vai ficar tudo bem, em outras palavras. Isso é uma expectativa de esperança em Deus. O verbo aqui está no futuro mais que perfeito, indicando uma convicção inabalável, como no Salmo 30, verso 5, que lemos no início dessa palavra: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A tradução da Revista Atualizada diz assim: a alegria virá pela manhã. Futuro mais que perfeito. E sabe qual é a ideia do futuro mais que perfeito? Uma convicção inequívoca. Ou seja, como é certo o nascer do sol, é certa essa nova realidade. Glória a Deus. Presta atenção. O ano tem 4 estações e nenhuma delas dura para sempre. Não existe, não deixe de ter esperança. Não deixe a esperança morrer em seu coração. A palavra esperança, a raiz dela é indo-europeia. E a palavra esperança é espe, que significa expandir, aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante, seja ele de ordem física ou psíquica. Não perca a esperança. Vai ficar tudo bem é uma expectativa esperançosa. Quando eu digo vai ficar tudo bem, eu estou colocando minha esperança no lugar certo, na pessoa certa. Eu estou colocando a esperança no meu coração. Esperança é sinônimo de probabilidades. Não é uma esperança na esperança, é uma esperança em Deus. A esperança, ela tem nome, ela é Deus. Exponha a sua realidade, declare profeticamente mudanças e permaneça cheio de esperança no coração. Olhe para o futuro com esperança em Deus. Mantenha sua esperança em Jesus firme. Logo após expor o seu coração ao Pai, Davi começa a recobrar ânimo em Deus. O verso 16 ele diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Mais uma vez o futuro mais que perfeito.
À tarde, pela manhã, ao meio-dia, eu choro angustiado, mas Ele ouve a minha voz. Como diz o salmista Davi também no Salmo 116, verso 10, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Você tem vivido dias de aflição, dias de angústia, dias de medo, de preocupação no seu coração? É uma realidade. Faz parte de ser humano. Declare, busque uma perspectiva profética na sua vida. Deus tem algo novo para você. Ainda que a figueira não floresça, nós todavia vamos alegrar em Deus. Ele é a nossa esperança. Vai ficar tudo bem. Traz para mim uma expectativa de esperança no meu coração. Então não estou dizendo aqui para você apenas vai ficar tudo bem por dizer. Eu estou dizendo vai ficar tudo bem porque essa é uma mensagem da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Agora é preciso compreender o que significa essa expressão. Foi por isso que eu trouxe essa palavra ao seu coração. Vai ficar tudo bem não é uma frase de para-choque de caminhão. Vai ficar tudo bem é dizer que está doendo mesmo. Vai ficar tudo bem é declarar mudanças à frente. Vai ficar tudo bem é afirmar que novos tempos chegarão em Deus. É manter viva a fé e a esperança no coração. Deus te conectou hoje aqui, só para você ouvir isso. Vai ficar tudo bem. Quando alguém perguntar para você como você está, que seja essa a resposta que sempre se ouvirá nos seus lábios. Vai ficar tudo bem. Respeite seus sentimentos. Respeite sua dor. Seja vulnerável. Profetize nova perspectiva. E enche o seu coração de esperança em Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Primeiro eu estou pregando a mim mesmo. Diante de tantas coisas que eu e minha família temos passado. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Vai ficar tudo bem. Obrigado por me mostrar que ser gente, ser humano é natural e o Senhor não se incomoda com isso. O Senhor não nos criou para sermos Deus. O Senhor nos criou para sermos gente, seres humanos, falhos, limitados, vulneráveis. Obrigado, Senhor, por nos colocar no nosso lugar e nos permitir ser em Ti quem de fato somos. Obrigado por nos trazer à memória que o Senhor está conosco e renovar em nós a esperança a ponto de declararmos profeticamente mudanças de realidades pelo Teu poder, pelo Teu agir, pela Tua intervenção. Deus, haja nesse coração. Renova essa esperança hoje. Uma esperança em Deus, uma esperança futura em Jesus. Deus, traga uma unção que renova essa esperança. Traga uma injeção de esperança, Deus. Traga, Deus, uma perspectiva nova nessa vida em nome de Jesus. Mostra para essa pessoa que o Senhor continua no governo, continua no trono. Por isso, eu posso dizer, vai ficar tudo bem. Se os meus olhos se fecharem aqui, nós, Senhor, nos encontraremos na glória, ou teremos uma perspectiva nova aqui, ou teremos uma perspectiva no nosso lar contigo. Vai ficar tudo bem. Dá-nos a graça de vivermos uma perspectiva em Deus, numa realidade que pode ser transformada pelo poder sobrenatural
do Senhor. Eu abençoo esse coração, eu abençoo essa vida que tem sentido medo, tem sentido angústia, tem se entristecido, tem ficado atordoado, tem sentido vontade de sumir, de desaparecer, de fugir, de se isolar. Eu ministro nesse coração, Deus, uma nova realidade. Traz nesse coração uma convicção em Deus e mostra para eles que eles não estão sozinhos. O Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai ficar tudo bem. Estamos encerrando mais uma vez a nossa celebração. E hoje você recebeu uma palavra de Deus para a sua vida que eu espero que você não esqueça nunca. Jamais. O Senhor é contigo. Vai ficar tudo bem. Eu quero agradecer você por estar conectado conosco mais uma vez, mais uma oportunidade. É uma alegria termos você aqui celebrando ao Senhor com a nossa família Reviver. Nós continuamos nos nossos encontros presenciais de 15 em 15 dias. E em função desse contexto que nós estamos vivendo, onde aumentou assustadoramente a proliferação do vírus e infelizmente muitas pessoas têm padecido e vidas têm sido ceifadas, nós vamos continuar por uma questão de prevenção, de cuidado, a celebração presencial de 15 em 15 dias. E você é o nosso convidado. Nós tomamos todos os cuidados, as precauções que devemos ter. Nossa celebração acontece às 18 horas, uma celebração rápida, objetiva, porque nós temos que adorar ao Senhor e nos agarrar nele, que é a nossa âncora e a nossa salvação. E eu quero te fazer um convite especial. Há dias atrás, nós afirmamos aqui, eu disse a você que esse mês de março é o mês de aniversário da nossa família Reviver. Estamos completando 3 anos de existência. E completamos 3 anos no dia 4 de março. Mas eu imagino que você tenha nos acompanhado e em função dos últimos acontecimentos que eu experimentei, que eu vivi na minha vida e na minha família, com a perda da minha avó, do meu tio, nós resolvemos adiar a nossa celebração especial de aniversário. E ela vai acontecer no próximo final de semana, no dia 21, às 18 horas. Você não pode perder. Vamos celebrar o Senhor. O Senhor merece ser louvado, ser adorado, ser engrandecido, ser glorificado. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida e nós aqui da família Reviver temos muitas razões para agradecermos e para louvarmos a Deus. E gostaríamos de fazer isso com você. Teremos uma celebração especial e estará conosco nesse dia o pastor Daniel Sampaio, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Yahvé Nissi, em Taguatinga, um homem de Deus que tem abençoado muito a minha vida, minha família, e ele recebeu esse convite com muita alegria. E nesse dia também nós teremos momentos com todo cuidado, com todo zelo, com toda atenção, mas teremos os momentos também de confraternização entre nós, com o uso de máscara, com os nossos cuidados, com o distanciamento, mas vamos celebrar o Senhor. E nós gostaríamos muito que você estivesse conosco. Na oportunidade, nós celebraremos juntos também a Santa Ceia do Senhor. Afinal, 3 anos nós estamos juntos, nós somos uma família para pertencer. A Igreja Reviver é um lugar para inspirar a sua vida. Se você quer viver em família, você está convidado a estar conosco. Obrigado pela sua presença. Espero você no próximo final de semana para celebrarmos juntos o aniversário de 3 anos da nossa comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana Reviver. Você é muito bem-vindo. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa celebração. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor tem nos apontado caminho e apontado direção de uma forma muito preciosa
para todos nós. Abençoe, Deus, a vida do teu filho e da tua filha. Eu oro para que esse lar, ó Deus, que está conectado aqui, seja visitado pela tua presença e que a sua graça aumentada venha com abundância sobre a vida deles. Eu oro por proteção, Senhor. Traga uma proteção dos céus. Livre, Senhor, desse vírus, ó Pai, que tem assolado a humanidade. Deus, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê discernimento, sabedoria, saúde emocional e psicológica e, sobretudo, saúde espiritual. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família. Sejam todos benditos, agraciados por Deus e que o Senhor surpreenda esse coração essa semana poderosamente, Pai. Eu quero agradecer, Senhor, por todos aqueles que têm orado por mim, pela minha família, pelos nossos entes queridos que estão enfrentando essa luta contra o Covid. Muito obrigado, Senhor, pelos intercessores. E eu oro aqui para que a tua bênção seja, Deus, grandiosa sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor prepare um presente especial e conceda a eles, ó Deus, esse presente que traga alegria como mimo do Pai. Em nome de Jesus, traz uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de avanço, uma semana de milagre, uma semana marcada pela tua presença e a tua companhia. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e bondoso Pai, que a graça infinita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e os dons do Espírito sejam conosco, com a nossa família e com todos aqueles que estão espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.